A Jaula. Bora de filme nacional? Vamos lá, vamos para a sinopse do filme B. Eu já fui roubado 28 vezes nessa vida. É só mais um carro de luxo sendo roubado numa rua de São Paulo. Ou não. Eu resolvi fazer diferente. Um ladrão entra com facilidade no SUV estacionado em uma rua pacata, mas ao tentar sair, descobre que está preso em uma armadilha incomunicável, sem água ou comida. Recai somente sobre ele a vingança que um famoso médico planejou depois de sofrer inúmeros assaltos. Quem passa em volta não percebe o embate que se arma entre o sádico vingador e o ladrão prisioneiro dentro do carro. Eu gosto de valorizar o cinema nacional quando os filmes saem do óbvio. Eu tenho uma crítica que acho que muita gente tem, que os filmes nacionais têm basicamente dois tipos, que são as comédias meio bestas com cara de Globo Filmes e os filmes cabeça que vão para festivais para ganhar prêmios. Eu não tenho nada contra nenhum dos dois estilos, tá? Você tem que pensar que se tem um filme, uma comédia dessas que eu acho besta, mas que traz público para o cinema, eu não tenho nada contra essa comédia existir. Eu lembro que teve um filme, eu não me lembro, bom, whatever, era a terceira ou quarta parte do filme, terceira ou quarta continuação, e eu fui ao cinema para ver aquilo, numa sessão normal, sala meio cheia, antes da pandemia, claro, e eu não ri nenhuma vez durante o filme. Só que a galera em volta estava rindo. Então, cara, que legal, que façam mais filmes assim. Assim como os filmes que vão para festival. Tem um filme que eu acho meio besta, que eu acho meio bobo, que eu acho meio superestimado, mas o filme vai para Cannes, o filme ganha prêmio Cannes, o filme vai para Berlim, ganha prêmio Berlim. Como é que eu posso reclamar de um filme que está mostrando o cinema brasileiro para fora do Brasil? Eu não tenho como reclamar de nenhum dos dois estilos. Só que eu gosto de prestigiar quando aparece um filme que não é nenhum desses. Um filme quando é um filme de terror, quando é um filme de ação, quando é um filme diferente do padrão nacional, do cinema nacional, né? Porque lembra daquela época de videolocadora que a gente tinha a prateleira ação, comédia, drama, ficção científica, terror e nacional. Todos os filmes nacionais são iguais. Então, quando aparece um filme nacional diferente, eu gosto de prestigiar, e é o caso desse A Jaula, que é um filme de suspense nacional. A Jaula foi dirigido por João Weiner. Eu dei uma olhada no IMDb, não conhecia o nome dele. Ele, acho que até agora só tinha feito documentários. Se ele fez alguma outra coisa de ficção, peço desculpas, mas eu não achei muitas informações sobre ele. E é uma refilmagem do filme 4x4, um filme argentino. Eu não conhecia o filme 4x4, depois de ver A Jaula eu fui ver 4x4 e eu vou deixar uma recomendação. Se você viu o 4x4, não veja A Jaula, e se você for ao cinema ver A Jaula, não precisa ver o 4x4. Os dois filmes são quase iguais, os detalhes são iguais, é tudo igual. Tem uma outra coisinha só que é diferente, mas os filmes são iguais. Então, tipo, quando você vê um, você vai ver o outro, você pensa... mas eu já vi isso, né? Tem até um grilo que não estaria no carro, mas o grilo está no filme argentino e também está no filme brasileiro. 2/3 do filme se passam dentro do carro com só um ator, que é o ladrão. Eu lembrei daquele filme Enterrado Vivo, que tem o Ryan Reynolds dentro de um caixão o filme inteiro, que é uma experiência ainda mais radical, porque é só um ator e é só o caixão, e o filme inteiro é só o Ryan Reynolds dentro do caixão. Esse A Jaula não é tão radical assim, é claro, porque você vê coisas externas ao carro também, e isso não é o filme inteiro que é dentro do carro, mas ele tem uma semelhança que é criatividade no roteiro e também criatividade na hora de você pensar em ângulos de câmera. Porque pensa, um filme desses podia ser muito chato. Você ficar 1 hora com o cara dentro do carro e dias se passam. Então, nisso aí, A Jaula funciona bem. Os 2 primeiros terços do filme funcionam bem porque desenvolve um monte de coisa e o espectador não se cansa. O terço final, que é quando aparece o outro personagem, que é o médico, e eles saem do carro eventualmente, esse terço final é um pouco mais fraco que a primeira parte, porque ele vira um troço meio que parece imprensa sensacionalista, parece que aqueles programas tipo da Atena e tal, o crime e tal, o crime ao vivo. Então ele fica meio assim, e eu acho que essa primeira parte, esses 2/3 iniciais, são melhores do que a parte final. Tem uma coisa que eu achei uma falha. Eles explicam que os vidros do carro são polarizados e você não consegue ver de fora para dentro, e que é a prova de som, então se o cara está lá dentro berrando, ninguém vai ouvir. Então ninguém sabe que tem alguém lá dentro. O cara que passa ao lado do carro não sabe o que tem lá dentro, se tem alguém lá dentro ou não. Só que os carros têm amortecedores. Acho que se o cara balançasse o carro, tem alguém passando perto, ele começar a pular no carro, o carro ia sacudir.
E se o carro sacudisse, então alguém ia ver, peraí, tem alguma coisa de errado com esse carro. Agora, a minha principal crítica é com relação ao posicionamento político, que eu acho que não precisava entrar por esse caminho. Se eu não me engano, o filme argentino não entra nisso. Vamos lá. O filme apresenta uma crítica social bastante interessante e que a gente poderia desenvolver bastante, que é um cara que ele trabalha, ele paga os impostos, ele tem uma vida normal dentro da sociedade e ele foi assaltado 28 vezes e ele tem uma hora que ele se cansa e pensa, eu vou reagir por conta própria, já que o Estado não me defende, eu vou me defender por conta própria. Então, você poderia levantar um questionamento de até que ponto o cara pode reagir, até onde ele pode ir sem ele virar também um bandido. E o filme constrói bem os personagens porque os dois caras, tanto o assaltante quanto o médico assaltado, os dois são caras escrotos, os dois são caras que não são legais. Sabe, o assaltante quando entra no carro, ele entra para roubar, aí você pensa, ah, não, é um cara que podia estar passando, é uma vítima da sociedade que podia estar passando por uma necessidade, então ele vai... E aí o cara chega e mija no banco de trás. Assim, tipo, o cara rico agora vai... Não só foi roubado, como ele agora tá com o carro depredado. Então, tipo, o ladrão, o assaltante, é um cara escroto. E aí você vê que o médico também é um cara escroto porque ele prende o cara por dias. Dias se passam e o cara fica sem água, sem comida. Então, você tem dois personagens que são dois extremos. Nenhum dos dois é mocinho. Agora, quando o filme começa a usar certas expressões que são usadas por um certo presidente que a gente tem hoje em dia, quando ele fala de cidadãos de bem, quando ele fala de Deus acima de tudo, aí você pega essa discussão social toda que não precisava ter um posicionamento político e você vira a polarização política que a gente vive hoje no Brasil. E eu acho que a discussão social ia ser muito mais rica se não entrasse nesse lado político, porque você não precisa ter um posicionamento político para discutir um problema social. Isso fica tão claro que eu vou repetir um trecho da sinopse que está no filme B. Quem passa em volta não percebe o embate que se arma entre o sádico vingador e o ladrão prisioneiro dentro do carro. O cara virou um sádico vingador. Do elenco, eu preciso confessar que, como eu não vejo novela, eu não conhecia nenhum dos dois. São o Chay Suede e Alexandre Nero. Eu depois fui ler, eu vi que eles são pessoas conhecidas, vi que eles já fizeram várias novelas, vi que inclusive teve uma novela que os dois fizeram o mesmo personagem em épocas diferentes, em idades diferentes. Mas eu não conhecia nenhum dos dois, os dois estão bem. O único outro nome que merece alguma citação, que merece algum crédito, e não é só secundário, é Mariana Lima. A Jola é um filme curto, segundo o filme B tem 1h41, mas eu tive a impressão de ter menos de 1h30 quando eu vi no cinema, mas eu não sei ao certo porque o filme ainda não estreou, o filme estreia hoje. E eu acho uma boa opção para quem quer ver o filme nacional fora dos clichês de sempre. Então é isso, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço dois favores, se inscreve se você não é inscrito, compartilha com seus amigos. Se você gosta de filme nacional, eu já comentei alguns filmes nacionais aqui, inclusive os dois últimos nacionais que eu vi são muito bons, que são Eduardo e Mônica e Turma da Mônica Lições. Eu tenho as críticas desses dois filmes aqui, só procurar lá atrás. Qualquer coisa, escreve aqui embaixo, a gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo. Valeu!